Em João 8, versículo 12, fala que Cristo é a luz do mundo e quem anda e segue a Cristo não andará em trevas. Gente, que força maior do que essa, a força de Deus. Eu falo de um Deus vivo. Deus é tudo na minha vida. E eu falo, irmão, para que seja assim fortalecido também a fé de outros irmãos em Cristo Jesus. Eu vou te dizer que se eu estou de pé é porque Jesus me sustenta, porque é cada coisa que eu passo nesse mundo. Eu sei que tem muita gente que sofre também, mas eu vou falar de mim, né? Não vou falar dos outros, porque cada um sabe onde o seu calo aperta, mas Deus é tudo. A paz do Senhor.